Olá, meus amores, tudo bem por aí? Vim aqui hoje deixar um beijo, dizer que estou com muitas saudades, que logo logo tudo isso vai passar e estaremos juntinhos assim conectadinhos, ok? Então o tema de hoje vai ser sobre a água alcalina. Então vamos lá, ó. Desde criança a gente escuta que a água é importante, que é necessário tomar, que a água ela hidrata e realmente tudo isso faz sentido, né? Por quê? Porque o nosso corpo ele é composto de 70% de água, ok? Mas água é tudo igual? Então agora a gente vai descobrir, né, nesse momento aqui. Existe água, né, que ela vai ter um pH, que é um pH mais alto, ou seja, um pH mais alcalino, e tem uma água mais ácida, assim como tem alguns alimentos. Mas hoje a gente vai falar da água. Mas para entender um pouquinho mais sobre isso, o que a gente tem que lembrar? Então vou falar um pouquinho sobre a parte da bioquímica, né? Então existe lá no nosso organismo, né, o efeito que a gente fala que é o efeito tampão. Então, qual que é esse efeito? Qual que é a função desse efeito tampão? O efeito tampão é justamente quando eu tenho, por exemplo, um meio mais ácido, né? E aí, eu também tenho um meio alcalino. Então, o nosso corpo, ou seja, o nosso organismo, ele vai ter lá o meio ácido e o meio alcalino. O que acontece com tudo isso? Né? Então, assim, o meio ácido, ele tem que trabalhar muito para ele chegar, né, a ficar alcalino. Por quê? Quando eu estou no meio alcalino, então o meio alcalino é aquele justamente que vai produzir, ou seja, vai fazer todo o processo enzimático do nosso corpo, né? Vai fazer toda a parte da absorção, por exemplo, dos minerais. Então é necessário a gente manter esse corpo no meio alcalino. Então se eu consumo, por exemplo, água mais ácida, né, ou mesmo alimentos mais ácidos, o que vai acontecer? Eu vou ficar, né, com um meio mais acidificado. E isso não é interessante para o nosso corpo. Então, assim, para eu ter uma saúde perfeita, me manter mais saudável, o que vai acontecer? Eu tenho que realmente colocar a água ou o alimento mais alcalino, tá? Como meio de proteção. O meu sangue, né, tem esse pH de 7,35 a 7,45. Quando eu consumo água, por exemplo, mais ácida, o meu corpo, além de ficar mais acidificado, ele vai ter que trabalhar muito para deixar assim comparado ali, equiparado com o pH do sangue, tá? Então, como que funciona isso? Então, existe lá uma tabela, que é uma tabela do pH, que ela avalia quimicamente todos os líquidos. Então, ela vai do 0 ao 14, tá? Então, olha só. Quando eu falo de pH, então a gente tem que lembrar que o pH, né, o neutro, o mínimo deveria ser, na verdade, de 0 a 14 é o 7, né? Então o pH 7 é um pH mais indicado. Por quê? Se eu consumo algum alimento que está mais próximo do 0, então significa que aquele pH daquele líquido, ele vai ser um pouco mais ácido. Um exemplo, um refrigerante. Então, o refrigerante ele tem um pH de 2,5, né? Então, ele é um pH muito ácido. Se eu pego, por exemplo, uma água da torneira, a água da torneira ela vai ter um pH de quanto? De 7. Então, é muito melhor eu tomar uma água da torneira do que, por exemplo, uma água com gás. Porque, geralmente, a água com gás ela vai ter um pH muito mais, né, baixo. Então, ela vai estar mais próximo do 0. Então, é uma água muito ácida. Sendo assim, então eu me mantenho num pH 7 ou, melhor ainda, né, num pH um pouco mais alto, que seria um pH de 7 para cima, um 8, né? 8, 9, 10, 11. Porque neste caso a água ela vai estar um pouco mais alcalina, na verdade vai ser uma água alcalina. Então olha só, dessa tabela, né, do 0 ao 14. Então, por exemplo, a água mais comum, né, que a gente consegue no dia a dia, vai ser realmente a água da torneira. E hoje, né, eu trouxe uma experiência para vocês, justamente mostrando a água que eu trouxe, que tem um pH de 10, uma água que tem um pH de 2,5 e a água da torneira justamente para a gente simular aqui, né, quimicamente como que vai funcionar essa reação. Então eu utilizei aqui, ó,
uma solução que eu fiz em casa. Como que eu fiz essa solução? Essa solução eu fiz um chá de repolho roxo, tá? E aí, utilizei a água que é o pH 10, o 2,5 e a 7 para a gente ver a reação, como que vai funcionar aí quimicamente, tá? E assim, essa reação é no nosso organismo. Então, por isso que o ideal é a gente pelo menos manter um pH de uma água, pelo menos no neutro, mas o indicado mesmo seria 8, 9 ou mais, tá? Porque ela vai estar realmente alcalina. E aí, depois da experiência, eu trouxe também para vocês uma receitinha, tá? Uma receitinha de uma água alcalina que eu posso fazer em casa, tá? Uma água alcalina caseira, super fácil de fazer, ok? Quando eu falo daquele ambiente que é um ambiente muito mais ácido, o que vai acontecer com o meu organismo, né? Então, se eu tenho um ambiente muito ácido, muito acidificado, né? Infelizmente, vai ocasionar o quê? Processos inflamatórios, doenças, né? Exemplos de doenças, diabetes, que a gente sabe que tem aumentado muito, né? Devido à alimentação, às escolhas que a gente faz, né, no dia a dia, a osteoporose, né? O aumento de peso, dor de cabeça e outras doenças. Então, por isso que a gente tem que manter realmente esse corpo no meio mais alcalino, porque quanto mais alcalino, né, mais benefício para o corpo. Então, lembrando que todos os processos enzimáticos vai acontecer no meio alcalino, né? A absorção de minerais vai acontecer no meio alcalino. Então, por isso que a gente realmente tem que optar, né, ou por água ou mesmo por os alimentos mais alcalinos. Então, vamos lá para a nossa experiência de hoje. Bom, então aqui, ó, eu trouxe para vocês, essa aqui é a água com pH 7, né, que é a água da torneira. Essa aqui é uma água com pH 2,5, né? Uma água saborizada que a gente consegue comprar muito facilmente, tá? Essa daqui é uma água com pH de 10, tá? Que também consegue comprar facilmente. E essa daqui é a minha solução que eu fiz, que é um chazinho de repolho roxo, tá? Então vamos à nossa experiência. Então, olha só que interessante. Então, vou colocar aqui a minha água da torneira, que tem um pH de 7. E vou adicionar a minha solução. Então, olha só, tá vendo? Essa água, ela ficou num tom mais azulado, né? Mais pro tom de azul. Então, ela é considerada uma água mais neutra. Agora, eu vou pegar a água que ela tem um pH de 10. Vamos lá. E aí eu vou adicionar minha solução caseira. Vendo? Ela ficou quase da cor da garrafa, ficou bem roxinho, tá? Então essa aqui tem um pH de 10. E essa aqui, ela tem um pH de 2,5, tá? Então ela tá bem ácida. Vamos lá.
Então, olha só, ela ficou para um tom de rosa, né? Então, o pH dela tá super ácido. Então, sendo assim, o melhor, né, o mais indicado seria sempre o alcalino. Mas caso eu não tenha o alcalino, é melhor ficar no neutro, porque aí pelo menos o meu corpo ele não tem que trabalhar tanto, né, para sair do meio ácido e se transformar no meio alcalino, tá? Então, essa vai ser a minha indicação. Agora eu vou deixar para vocês aqui uma receitinha para deixar a água de casa com pH de 9, né? Como que eu vou fazer isso? Então vamos lá, anotem aí. Então assim, para aquele galão de 20 litros, quanto que eu vou precisar? Então para cada 20 litros, uma colher de chá de sal rosa, né? Aí depois, uma colher de chá de bicarbonato de sódio. E aí mais uma colher de chá de cloreto de magnésio PA. Só misturar e consumir tranquilamente que a sua água vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? Essa aqui tem um pH de 10, pode ser que fique um pouquinho, mas vai ser um pH de 9 certinho, tá? Então não vai ter erro nenhum, é só colocar na prática, tá? É super fácil e dá para consumir aí. Bom, então vou encerrando por aqui, vou deixando um beijinho. Tchau, até a próxima.